Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estamos com um aluno novo, Rodolfo, e vamos colocar aí que ele seja muito bem-vindo, que ele goste das nossas revisões. Olha, Rodolfo, se prepara, viu? Porque essa turma é muito afiada, todo mundo muito estudioso. Tenho certeza que a troca vai ser maravilhosa. Mas vamos lá para a revisão de hoje. Eu vou falar, pessoal, bem do que eu faço do zero, tá? Porque tanto o Rodolfo como outras alunas são novas aí. Então é interessante que eles vejam o meu racional na hora de operar. E o que é legal, pessoal, eu gosto de ver esses cenários mais laterais para que vocês entendam que o mercado, principalmente o dólar, ele não é uma máquina de fazer dinheiro, tá, gente? Ele deu duas boas operações, mas eu gostaria que vocês enxergassem, eu acredito que eu já falei isso para vocês, vou falar para o pessoal novo, que o mercado financeiro é como a nossa empresa, né? Nem todo dia nós vamos realizar vendas na empresa, mas desde que você administre ela bem, você vai ter resultado no final do mês, né? Uma empresa, você precisa ter uma boa administração para que no final do mês, no final do ano, ela te dê lucro. Então, você tem que enxergar o mercado dessa forma. É uma empresa que eu tenho custos com ela diário, mas nem sempre eu vou vender. Mas você vai chegar no dia que a sua empresa vai ser uma Nike, vai ser uma marca muito grande e você vai vender todos os dias. Mas enquanto você está na construção, na administração do seu caixa, você precisa ter cautela, você precisa ter um bom gerenciamento para que um dia você se torne tão consistente que você faça vendas todos os dias, tá? Então, bora lá. Pessoal, o que eu faço aí quando eu abro o meu gráfico? Eu marco o topo nessa linha vermelha e o fundo do dia anterior. Essas são as únicas marcações que eu faço em relação ao dia anterior. Não olho mais nada. Eu não olho o tempo gráfico de 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, como todo mundo olha. Gente, eu já fui assim, tá? Já fui essa pessoa que estava no. Tanto que eu tô aqui só com o meu notebook, eu não tô olhando mais tela nenhuma. Na minha casa eu tenho duas telas, mas aqui eu só olho o meu notebook e mesmo na outra tela eu só olho 10 minutos. É mais por questão que é maior, então fica melhor para eu visualizar. Mas eu só olho o tempo gráfico de 10 minutos. Não tem necessidade de ficar mudando. Aquele desespero, você fica mudando o tempo gráfico. Ai, deixa eu ver se lá no 2 minutos está batendo em tal região. Isso, gente, só vai atrapalhar a análise de vocês. Tenta fazer esse teste, não olhar nada, olhar só o 10. Você vai enxergar com muito mais clareza o que você está estudando, tá? Porque vai dar o suporte e resistência que nós marcamos aqui, as linhas, as médias, elas servem para nos ajudar a entender o que está acontecendo lá atrás, nos outros tempos gráficos. Aqui ela está ajustada direitinho para que você não tome decisões erradas. Então não precisa ficar buscando o passado, buscando os outros dias, tá? Essas marcações que eu fiz é justamente para isso, para ficar mais tranquilo a sua operação, tá bom? Então eu marquei lá o topo e o fundo do dia anterior e eu aguardo o fechamento do primeiro candle. E aí eu marco o topo e o fundo desse primeiro candle. Por que que eu faço isso? Para evitar operar em um dia de lateralização. Você vai perceber, os melhores movimentos são quando ele sai dessa caixa que eu marquei. Olha só como ele ficou preso aqui das 10 ao meio-dia, ele ficou aqui dentro dessa minha caixa, né? Então, sempre que ele sair para fora, significa que ele vai possivelmente te dar um movimento aí legal, tá bom? Uma coisa importante, para vender, eu preciso que a VWAP esteja passando acima da 9. Para comprar, eu preciso que ela esteja abaixo da 9, tá bom? Fica ligado nessa informação. Ontem, o que o mercado fez? Ele tentou romper aqui, os compradores tentaram romper aqui a VWAP e a 9 e os vendedores defenderam, deixando um candle de reversão de movimento, né? Então, eu tenho uma perna, um rompimento e ele reverteu, deixou um candle de reversão. Toda vez que esse candle é acionado, ele devolve o movimento que ele veio, né? Ele vai devolver essa perna. Ana, mas a VWAP está passando abaixo da 9. Nesse cenário, é uma reversão. Ele vai reverter para ajustar esse preço. Então, é um trade válido. Nesse cenário, é válido. Tentei romper média ou suporte e resistência e o vendedor defendeu, deixando esse formato, esse padrão de candle, se acionado, ele vai dar ele vai pagar seu risco, tá? Então, esse daqui é um setup de reversão, tá? Fiquem bem atentos a isso. Nesse cenário, eu posso entrar direto.
Quando eu não posso entrar direto? Depois de uma perna de baixa. A perna de baixa ela é composta por 3 candles ou mais da mesma cor. Então, aqui, ó, 2, 3, 4 é uma perna de baixa. O que que eu faço depois de uma perna de baixa? Eu marco o primeiro candle comprador que aparecer. Eu só vou operar na venda se esse mercado romper essa linha que eu marquei. Se a VWAP passar acima da 9, só vou realizar operações de venda nessa situação, tá bom? Caso a primeira oportunidade que deu aqui ontem foi essa reversão aqui, ó. Ele desceu, peguei, mesmo com o suporte resistente, com esses suportes aqui embaixo, deu esse trade, tá bom, pessoal? O que que você poderia ter feito? Fechou o candle 3, você poderia ter se protegido, porque você está numa área de muito risco, tá? Só que ontem o calendário estava muito cheio aí, como vocês me mostraram. O que aconteceu? Quem se protegeu, tirou aqui no 0 a 0, tá? Por isso que eu falo, é gain ou loss. As notícias atrapalham muito o nosso viés. Com certeza, quem entrou aqui e sabia que tinha notícia, colocou no 0 a 0 e foi estopado, tá? Então, gente, eu ultimamente eu não tenho olhado mais o calendário porque não influencia nas minhas operações. O único dia que influencia mesmo é o payroll, tá? Então, parei de olhar calendário. Deu entrada, eu entro. Teve uma grande movimentação, me tirou? Paciência, faz parte do jogo, né? Então, se eu tivesse entrado aqui, eu teria deixado. Gain ou loss? Ah, deu tempo de me proteger? Beleza. Não deu tempo de me proteger? É gain ou loss, tá bom, gente? Então, só que esse é um trade de muito risco, porque eu tenho esse suporte aqui na minha cara. O suporte vermelho, ele é o que é o mais difícil de romper. Então, provavelmente você teria que prestar atenção aí, ver se ele vai. Deixa ele testar aqui, ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai romper, se ele vai voltar. Deixa ele testar esse suporte. Enfim, não entrei nessa operação. O que que o mercado fez? Perna de baixa, primeiro quem no comprador, eu marco aqui o fundo. A perna de baixa, lembra, ela é composta por 3 candles ou mais da mesma cor. Então, aqui ele poderia descer 4, 5 candles da mesma cor. Deu o candle comprador, você faz uma marcação, ó, no fundo desse candle, tá bom? E aí, como que você vai se posicionar agora? Para eu comprar essa situação aí, eu vou aguardar o mercado testar essa linha que eu marquei. Ele vai vir testar, gente. Ele vai. Ele vai fazer. É isso que eu falo para vocês. Ele vai fazer isso ou isso. Não tem mais nada que você ficar pensando. O que que ele vai fazer? Ou ele vai direto romper a 9 aqui para cima, fazer um pullback, deixar uma entrada, ou ele vai testar como ele fez aqui, ó. Ele veio testar no 7, o comprador defendeu, tentou de novo, o comprador defendeu. Duas defesas na mesma região que eu havia marcado. Entra. O que que me deu segurança de entrar? A VWAP passando abaixo da 9. Para eu comprar, ela precisa estar abaixo da 9. Então eu entrei. Só que nesse cenário eu peguei 1 para 1 do meu risco, tá? Por quê, gente? Além de ter percebido que o mercado está cagado, está uma draga, como disse um seguidor ontem, eh, eu não estou no meu ambiente operacional, eu estou na casa da minha irmã. Então, aqui eu me sinto mais desconfortável para realizar operações, porque eles falam comigo, aí tira minha atenção. Então, eu estou procurando buscar alvos rápidos, curtos, tá? Mas, como vocês sabem, contra a tendência, eu sempre vou buscar um e-mail. A favor da tendência, eu vou buscar 2 vezes o meu risco, tá? Então, nesse cenário aqui, eu preferi sair logo, peguei 1 para 1, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Perna de baixa, marco o primeiro candle comprador que aparecer. Vou aguardar ele testar esse fundo ou vou aguardar ele fechar algum trade acima da 9, rompendo a 9 para cima, fechando 2 candles da mesma cor acima da 9 ou fazendo um rompimento, pullback e uma entrada. Então, são apenas esses 2 cenários. Ou ele vai formar um trade acima da 9 ou ele vai vir testar esse suporte que eu marquei, tá bom? Testou o suporte, eu entro aqui na compra e vai embora. Claro, pessoal, se você tivesse deixado confiado aí no cenário que a gente está vendo de grande oscilação, não ia ter te estopado e você ia buscar um e-mail, né? Eu acho que ele deu uns 17 pontos buscando um e-mail, tá? Então, beleza. Poderia ter feito isso. Eu preferi sair com 1 para 1, porque eu ainda tinha que sair com a minha irmã. Eu falei, ah, não, vou sair logo. Mas
O certo mesmo é deixar a operação rolar. É 1 para 1, é 1,5 ou loss, tá? Então é isso. Beleza. E aí, qual foi a outra entrada? Olha só, isso que eu falei do rompimento, ó. Ele rompeu as médias para cima, fez um pullback e deixou uma entrada, ó, acima aqui das minhas marcações. Olha só. Acima das médias, acima dos suportes e tinha volume. Então, é uma entrada válida aí de compra, tá bom, pessoal? Só que o mercado começou a ficar fraco, ó. Sem volume, sem volume. O máximo que você ia conseguir aqui era buscar até 80, que nem isso ele deu. Um dia cagado, né? Esse é o dia cagado, tá, pessoal? Não tem muito o que fazer, a gente tem que operar nas condições que der, né? Nesse caso de ontem, a única entrada que eu considerei válida foi aqui esse candle de reversão e esse candle, esse trade de suporte, só, tá? Depois ele ficou bem fraco, ó, fazendo uma acumulação aqui, tentou vender de novo, mas com volume baixíssimo. Não oriento ninguém a realizar operações aqui, ó, porque se vocês olharem, ele deu uma entrada aqui, ó. Ele rompeu para baixo, fez um pullback, deixou uma entrada aqui no 27. Mesmo que é para venda, que a gente sabe que a gente não precisa de volume como a gente precisa para compra, muito baixo, né? Tipo, você vai fazer isso mesmo? Você vai entrar no trade? Lembra, o gráfico conversa com a gente. Você vai fazer essa cagada? Não façam, tá bom? Muito volume, muito baixo. E aí ele ficou nesse dia mais fraco, vamos dizer assim. E aí na parte da tarde, ó, o volume começou a aumentar, ele deu essa movimentação. Mas aí, só para quem é novo saber, as operações que nós fazemos, elas acontecem mais na parte da manhã. Isso daqui foi bem atípico, né? É como se o mercado tivesse virado, né? Eu acredito que também porque tinham notícias à tarde, né? Então, no dólar, as melhores entradas acontecem geralmente na parte da manhã, tá bom, gente? A parte da tarde é bem complicado aí de operar, tá bom? Mas nesse caso deu. Onde eu teria entrado? Ó, o 35 rompeu para cima, o vendedor defendeu. Eu ia entrar aqui no 38, ó, fechando acima das médias, VWAP cruzando a 9. Decidi entrar aqui, fechou o 39, eu protejo a minha operação, ó, porque eu estou numa área de grande risco, né? Eu não havia nem rompido esse topo aqui, beleza? Então, como eu tenho um contexto, ó, rompimento, pullback, duas entradas aqui, a outra fechando acima das médias, acima do suporte, com a VWAP cruzando a 9, entrei. Fechou o 39, protege a operação. Sempre que você tiver dúvida do que você está fazendo, protege. Espera fechar o outro candle e protege a sua operação, tá bom? Se for um movimento assim, ó, uma perna, ele não vai tirar você aí, não vai vir buscar seu stop, tá? Agora, nesse cenário que ainda nós não temos as médias configuradas, provavelmente ele vai voltar aí para buscar o preço, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam um excelente dia aí no mercado e sextou, hein? Semana que vem estou de volta no Brasil.